Boa noite, graça e paz. Boa noite. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Mas a maioria dos cânticos que nós cantamos aqui fala de confiança, de esperança. Sim? Perceberam? Pode faltar tudo, pode faltar produto na oliveira, no sítio, na fazenda, pode faltar no mercado, traduzindo para os dias de hoje. Mas a minha esperança está em Deus, dizia o profeta. E nós cantamos outras letras no começo também, falando que nossa confiança está no Senhor. Em Ti, Senhor. Não sei se vocês prestaram atenção. É bom observar o que a gente vai cantando, porque Deus já vai falando com a gente através da mensagem cantada. Já vai falando com a gente através da mensagem cantada. E abra sua Bíblia em João 14, 1 a 6, depois mais uns versículos na frente. E o tema dessa meditação com vocês é: aonde estamos construindo o nosso futuro? Onde estamos construindo o nosso futuro? E onde está a nossa confiança e a nossa esperança? Onde estamos construindo o nosso futuro e onde está nossa confiança e a nossa esperança? João 14, Jesus conversa com os discípulos, falando as suas últimas palavras, os seus últimos conselhos aqui na terra para os discípulos, e ele traz essa recomendação que a gente vai ler. Na ministração do domingo passado, nós compartilhamos com os irmãos João 17, a última oração de Jesus, o que ele orou por nós. E hoje a gente vai ver os conselhos de Jesus aqui em João 14. Suas últimas conversas com os discípulos aqui no mundo. Não se turbe ou não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Agora, versículo 15 do mesmo capítulo: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Amém? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nós acabamos de ler e de ouvir o Senhor falando com seus discípulos. Há 2000 anos atrás, suas últimas palavras aqui na terra, para os tristes, desanimados, apavorados, inseguros, medrosos. E o Senhor traz essa palavra para eles e para nós também, porque essa palavra é para os seus discípulos em todas as eras.
O Senhor diz no capítulo 17 que sua oração era para eles e para todos quantos conhecessem o Senhor através da pregação do Evangelho. E nós que estamos aqui, conhecemos o Senhor através da pregação do Evangelho, da palavra, então fazemos parte dos discípulos do Senhor. Senhor, esse conselho é para nós, nesta noite, para nós aqui, para aqueles que vão ouvir essa palavra durante a semana, durante os próximos dias. Fala conosco aqui, fala com todos, Senhor, que ouvirem essa meditação. Santo Espírito, continua aqui falando, tocando, como já falaste, através das mensagens cantadas. Continua falando ao nosso coração. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Jesus aqui chega para os discípulos e fala: não se turbe o vosso coração, não se perturbe. Primeira coisa, não se perturbe. Já vou começar tomando água. Não se perturbe. Queridos, o que é perturbar? Ou o que é uma pessoa ficar turbada? No nosso dicionário, turbar ou perturbar é exatamente, turbar ou perturbar é passar por processo de perturbação, de perplexidade, é estar perplexo, desnorteado, desvairado, confuso, alterado e transtornado. É isso que é estar turbado ou perturbado. Uma pessoa perturbada está confusa, está perplexa, está aflita, está desesperada, está com medo, está insegura. E como diz o dicionário, está transtornado, desnorteado e desvairado. Essa é a condição ou a situação de alguém que está turbado ou perturbado. E Jesus chega para os discípulos e fala: não fiquem turbados ou perturbados. Não fiquem. O que é que estava acontecendo que Jesus começa, capítulo 14, João relata, no capítulo 14 do seu livro, Jesus falando para os discípulos: não se perturbe, não fiquem perturbados, não fique desnorteado, não fique desesperado, não fique aflito, não fique desorientado, desvairado, como um louco correndo para lá e para cá. Não fiquem, não se perturbem. Crede em Deus e crede também em mim. Aleluia. Aleluia. Nós cantamos muito isso hoje. Eu creio nele, eu confio nele, ele é minha esperança, ele é minha fé. Nós cantamos. O que foi cantado é tirado da palavra. Vem a palavra agora confirmando a mensagem, a música. Queridos, vivemos tempos difíceis, tempos em que nos turbamos e perturbamos, ficamos aflitos, muitas vezes desnorteados, sem saber para onde caminhamos, sem saber para onde caminha nossa nação, sem saber para onde caminha um mundo louco. Um mundo louco. Eu tenho 67 anos. Eu nunca vi um mundo tão louco como esse que eu estou vivendo e que nós estamos vivendo. Eu nunca vi um mundo tão louco desse jeito. Meus queridos, e Jesus chega para os discípulos e fala: não fiquem turbados, perturbados, desnorteados, sem rumo, sem esperança, desesperado, aflito. Não fiquem. Creiam em Deus e creiam em quem mais? Também em mim. Queridos, o que os discípulos estavam passando que Jesus começa falando isso? Se você ler o capítulo 13, o anterior de João, você vai encontrar Jesus fazendo uma reunião. Primeiro lava os pés dos 12 discípulos, pega uma bacia, lava os pés dos 12 discípulos,
abaixa e começa a lavar os pés dos 12. Apóstolo Pedro fala: Senhor, os meus pés o Senhor não vai lavar. E Jesus fala: se o Senhor não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. E Pedro fala: então não só lava os pés, mas pode lavar o corpo inteiro. E Jesus fala: quem está limpo não precisa lavar senão os pés, porque o corpo está limpo. E aí ele fala: só que tem um no meio de vocês que não está limpo. E ele estava falando do Judas. Jesus começa a revelar para os discípulos o que estava acontecendo e fala: deixa eu dizer uma coisa para vocês, vocês são em 12, um me trai, um vai me trair daqui a pouco, e o outro vai me negar, em 12, então se preparem para decepções, se preparem para tristeza, para dificuldades, se preparem, porque de 12 de vocês, um vai me trair e vai me vender, me entregar para ser preso, julgado, condenado e crucificado. Outro vai me negar. Vão perguntar para ele se ele me conhece, ele vai dizer: nunca vi. E o resto de vocês vai fugir quando me vierem prender e eu vou ficar sozinho. Essa era o fundo de pano do capítulo 14. Essa é a base. Por que ele está dizendo não se perturbe? Ele estava: se prepare que vocês não sabem o que vai acontecer com todos nós, comigo e com vocês. O Filho do Homem vai ser preso daqui a pouco, vai ser interrogado por Pilatos, vai ser julgado, condenado pelo povo, o povo que se dizia cristão, religioso, com a Bíblia na mão. Vão soltar o Barrabás e vão mandar me matar. Vão mandar soltar quem rouba, ladrão, mentiroso e todo mundo, e todos que fazem coisa errada, mas vai mandarem me prender, crucificar e vão me levar à cruz. Mas não parou aí a história. Ele fala: só que tem uma coisa: ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E a história de todos vocês vai mudar. Aleluia! A história vai mudar. Por isso nós cantamos aqui: o choro pode durar uma noite. E às vezes uma noite para Deus não é uma noite nossa. Às vezes uma noite para Deus pode ser anos, pode ser meses, pode ser décadas e pode ser 1000 anos. Aliás, quando ele fala isso aqui, ele está dizendo de algo que ia demorar no calendário de Deus 2 anos, mas no nosso humano 2000 anos. E 2000 anos se passaram. E aí ele fala para os discípulos, no 14, portanto, o Filho do Homem, o 13, eu vou deixar vocês vão passar por tudo isso, eu vou deixar vocês, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E tem uma coisa: eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação do século. Não vou deixar vocês órfãos. Deus não tem filho órfão, já falamos semana passada. Deus não deixa filho abandonado. Mas essas promessas é para os filhos. Lá em 17, João 17, ele disse assim: Pai, eu rogo por eles, pelos que estão me seguindo, que ouviram a tua palavra e estão guardando a tua palavra, mas eu não oro e não rogo pelo mundo. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Jesus não orou pelo mundo, Jesus orou pelos seus seguidores. E aqui ele diz a mesma coisa no 14. Ele diz assim: não vou deixar vocês sozinhos, a partir do versículo 15. Se vocês guardar os meus mandamentos e vocês me amarem, eu rogarei ao Pai, Ele vai dar um outro Consolador para ficar convosco para sempre. O Espírito de verdade, mas é o Espírito que o mundo não recebe. Portanto, o mundo sem Deus não tem Consolador. É preciso que essas verdades da Bíblia fiquem claras para nós cristãos. O mundo sem Deus não tem o Consolador.
Pelo contrário, tem o espírito das trevas que veio roubar, matar e destruir e que arruina e desgraça a vida das pessoas. O Espírito da verdade vai estar com vocês. O Espírito que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, não crê. Para receber o Espírito Santo, é preciso se tornar filho de Deus. E para se tornar filho de Deus, é preciso crer e aceitar Jesus Cristo. E o mundo rejeita Jesus, zomba de Jesus, brinca com Deus, zomba da palavra de Deus. Portanto, não recebe o Espírito Santo e vive desesperado, se matando, se destruindo, sem paz e sem esperança. Mas nós cantamos aqui várias músicas que é extraídas da Bíblia, de que nossa fé está nele, nós temos esperança nele, nós temos confiança nele, nós somos mais do que vencedores, não por causa de algum ser humano no planeta e nem por causa de nós, não somos mais vencedores porque temos bastante conhecimento, várias faculdades, muito dinheiro, não, somos vencedores por causa daquele que nos amou. Porque ele venceu tudo e todos. E agora ele tem todo o poder no céu e na terra. Meus queridos, por isso ele estava dizendo, não fiquem perturbados. Não fiquem perturbados. Mas creia em quem? Em Deus e creia também em mim. A segunda pergunta, aonde está a nossa fé? Em quem nós estamos crendo? Em quem nós estamos confiando? Aonde está a nossa fé? No governo? Governo de esquerda, governo de direita, muita discussão sobre isso. Quem vai salvar o ser humano? Quem vai salvar o mundo? Não. Quem salva é Jesus. Quem salva é Deus. Crede em Deus, crede também em mim. Não fique perturbado, primeiro. Segundo, creia em Deus e creia também em mim. Querido, nossa esperança não está no homem, não está na ciência, não está na tecnologia, não está no dinheiro, não pode estar em nada nesse mundo, tem que estar em Deus. Creia em Deus e creia também em mim. Aleluia! Não construa a sua fé, sua esperança, sua confiança nesse mundo. Por isso o tema, onde está a nossa fé, a nossa esperança, onde estamos construindo o nosso futuro? É aqui, é sem Deus, ou é no céu, é com Deus, é andando com Deus, é ouvindo sua palavra, é falando com Ele, é Ele em nós e nós com Ele. Como é que estamos construindo, caminhando em nossa vida? Você sabe que em Mateus, no Sermão da Montanha, Jesus fala uma coisa muito interessante. O próprio Senhor Jesus. Mateus 6, versículo 19. Ajunteis tesouros na terra. Por quê? Aí ele mesmo responde. Porque na terra a traça e a ferrugem consomem. E na terra os ladrões minam e roubam. Construir coisa aqui. Ou vai ser destruído pela ferrugem, pela traça, pelas coisas que consome, ou então será tirada de nós pelos ladrões que Jesus já, na época ele disse, os ladrões roubam e minam, levam tudo. Na época de Jesus já era assim. Você imagina no nosso mundo hoje. Onde estamos construindo o nosso futuro? Estamos igual doidos, correndo atrás de construir um monte de coisa aqui, e Jesus está dizendo para mim e para você, não construa tesouro aqui, porque aqui a traça, a ferrugem, a doença consome. Às vezes a pessoa luta tanto, rala tanto para construir as coisas, e de repente a doença chega e leva o mais precioso que nós temos, que é a saúde e a vida, e fica tudo aí. Eu estava vendo uma matéria esses dias para trás, da dona das lojas pernambucanas. Ela está em coma. Não sei se já faleceu a
meses atrás eu li sobre esse assunto. E ela passou para uma amiga muito próxima dela, cuidar de todos os bens dela. E alguém estava comentando que ela corria o risco dessa amiga passar a perna dela e tomar todos os bens. Queridos, é assim. Por que Jesus está dizendo, não construa tesouro na terra? Construa tesouro no céu? Onde a traça não corrói, onde os ladrões não roubam. Construa tesouro no céu. E a pergunta é, o que eu e você estamos construindo no céu? O que já está construído lá? O que é que nós estamos construindo lá? O que é que eu tenho lá? Às vezes a gente constrói um monte de casa aqui, constrói casa na praia, constrói casa na montanha, faz um monte de coisa. Ou às vezes a gente nem tem conseguido construir coisas materialmente, um bem, uma casa, mas também estamos numa correria maluca, que a gente não tem tempo para Deus, não tem tempo para o espiritual, não tem tempo para construir nada lá em cima. E Jesus está dizendo para nós, não construa tesouro aqui. E aí ele fala assim, porque onde estiver o seu tesouro, também vai estar o seu coração. Nosso coração vai estar onde tiver nosso tesouro. Se as coisas importantes forem as daqui, meu coração vai estar aqui. Se o meu tesouro for as coisas aqui, eu vou estar, meu coração e minha vida, e o centro da minha vida vai ser tudo aqui. Eu vou viver para as coisas daqui. Eu não vou ter tempo para Deus. Eu não vou ter tempo para oração. Eu não vou ter tempo para ler a Bíblia. Eu não vou ter tempo para fazer a vontade de Deus aqui na terra. Eu não vou ter tempo para estar a serviço de Deus na terra. Quando Jesus pega a bacia e começa a lavar os pés do discípulo, não é só um exemplo de humildade. E ele ainda fala assim, eu sou mestre e Senhor, estou fazendo isso. Portanto, façam o mesmo com seus irmãos. Se vocês dizem que me amam e amam uns aos outros, façam o mesmo. O que significa isso? Não é só humildade para descer. E olha que Jesus era Deus, estava no trono, Criador de tudo, era e é Deus, estava no trono. Ele se despe da sua posição de Deus, de trono, ele deixa tudo e vem aqui na terra. Nasce numa manjedoura, numa estribaria, num lugar onde se trata de animais, porque não deram nenhum outro lugar melhor para ele aqui nesse mundo. Ele desce. E aqui ele está descendo ao mais profundo, ele está descendo para baixo de todos os seres humanos, porque ele pega uma bacia e chega nos pés dos discípulos e começa a lavar os pés. Naquela época só quem fazia isso era o escravo lavava o pé do Senhor. Por isso que Filipenses diz que ele deixou tudo. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas renunciou a tudo. Tomou a forma de homem, e na forma de homem, tomou a forma de servo. E como servo, foi humilde até a morte, e morte de cruz. E aí o apóstolo Paulo fala, que haja em vós o mesmo sentimento, a mesma visão de vida, se é que nós seguimos a Cristo. E aí ele está dizendo, ensinando para nós, não só seja humilde, se preocupe com o outro, mas também aprenda que você precisa estar a serviço de Deus na terra. Não fomos chamados para estar aqui sem propósito. Deus nos chamou com propósito na terra. Estamos aqui para servir. Servir a quem? A Deus. E quando se serve a Deus, se serve o próximo. Porque o apóstolo João diz, não tem como dizer que eu amo a Deus se eu não amo o meu irmão. Então, querido, ser cristão é ser chamado por um propósito. E o que é que nós aprendemos com isso? É que quando a gente serve, o que acontece? Eu posso estar deprimido, preocupado, triste, aflito com os meus problemas, mas quando eu começo a ir atrás de alguém, eu vou encontrar alguém mais problemático do que eu, mais necessitado do que eu, com a vida mais arruinada do que a minha, e às vezes eu vou dizer, puxa vida, eu não tenho problema, Deus, me perdoa, porque agora eu vi quem tem problema. Então, meus queridos, Deus nos chama para servir.
E aqui está a cura para muita depressão, muito problema. Em vez de ficarmos olhando para o que está faltando em nós. Ah, eu não consigo isso. Ah, eu não consegui aquilo. Ah, eu não cheguei aonde eu queria. Ah, isso, aquilo. Ah, estão fazendo isso comigo. Ah, não sei o quê. Não, larga tudo isso. Jesus está dizendo, desça do seu troninho, faça como eu. Desça do trono e vai servir. Porque quando nós servimos, o poder de Deus e a graça de Deus se manifesta em nossa vida e nós também somos curados. Quando eu levo cura, eu também sou curado. Aleluia! Quando eu transmito bênção, eu levo bênção, eu recebo bênção. Onde estamos construindo o nosso futuro? Onde está a nossa esperança? Onde está a nossa confiança? Agora, a terceira coisa nesse capítulo, a terceira coisa, voltando a João 14, a terceira coisa que ele fala, a primeira é não fique perturbado, a segunda é creia em Deus, creia também em mim, confie, vá servir, vá fazer a obra, vá fazer o seu chamado, e agora, olha, a quarta coisa, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar lugar. E se for, e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Agora ele fala, aqui não é lugar de descanso. O mundo não é lugar de descanso. Eu vou preparar lugar para vocês. Eles tinham a casa deles. Nós temos as nossas casas. Mas Jesus está dizendo, eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou preparar morada. Aqui não é lugar de descanso. Aqui não é a sua cidade, se você é de Deus. Aqui não é a nossa cidade. Eu vou preparar lugar para vocês. Onde está a sua esperança? Onde está a nossa esperança? Onde está a nossa confiança? Aqui. Ele está dizendo para nós, aqui não é lugar de descansar. Não tente descansar aqui, porque aqui não é lugar de descanso. Mas como não? Nossas casas, a maioria delas, é cercada de grades. E mesmo assim nós não temos descanso. Até para chegar em casa, você tem que tomar todo o cuidado. Porque podem levar seus bens, mas pode levar a sua vida também, a nossa vida. Sim ou não? Sim. É o mundo que nós vivemos. Aqui não é lugar de descansar. E ele deixou isso bem claro. Sabe por que não é lugar de descansar? O grupinho aqui, 12. Um vai me trair. E vai me vender. Um de vocês, que está aqui comigo, pregando o evangelho, fazendo milagre, eu mandei os 12 fazer milagre, foram os 12, dei poder, expulsaram o demônio, curaram o enfermo, fizeram tudo, mas um é diabo. Um não se converteu. E aí os discípulos falam, Senhor, quem é? Está lá em João 13. Jesus fala, aquele que eu der o bocado. E ele faz um bocado e dá para Judas. E diz a Bíblia que quando ele entrega a Judas esse bocado, Satanás entra em Judas, Judas fica perturbado, levanta dali e vai lá trazer o soldado para prender Jesus. Às vezes, gente que está junto conosco, do nosso lado, pode ser um Judas, como aconteceu com Jesus. Por isso ele disse, não descanse aqui, aqui não é lugar de descansar. Você pode ser traído, você pode ser vendido, você pode ser roubado. E tem mais uma. Um de vocês vai me negar e vai dizer que nunca me conheceu. Um de vocês vai me negar na hora do aperto e vai dizer, eu nunca vi Jesus. E o restante de vocês vão fugir quando me virem levar preso, ir para a cruz. Vocês vão fugir e eu vou ficar sozinho. Por isso, não procurem descansar aqui, porque aqui não é lugar de descanso. Já dizia o profeta
10. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, e destrói grandemente. Destrói moral, destrói caráter, destrói as pessoas. Pessoas que eram boas podem se tornar más. Pessoas que eram de Deus podem se tornar instrumento do maligno, como Judas. Então aqui não é lugar de descanso, eu vou preparar lugar. E tem uma coisa, quando eu preparar lugar, eu volto buscar vocês, para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. Aleluia! Qual a sua esperança? Qual o seu futuro? Aonde nós estamos construindo o nosso futuro? Aonde? Aqui? Ou consciente do que Jesus ensinou, sabendo que aqui é desse jeito e que nós precisamos construir o nosso futuro lá? É lá com Ele. Lá em Apocalipse diz que lá não vai haver morte, nem dor, nem sofrimento, nem mentira, nem engano, nem ladrão. Lá não entra nada disso. Esse povo que ama isso vai ficar aqui e vai ser destruído com o planeta. Como diz lá em 1 Pedro, que os céus que nós vemos passará por grande estrondo, e as coisas que nós estamos vendo não mais existirão, serão destruídas. Vai haver novos céus, nova terra, novo sol, nova lua, vai mudar tudo. Aonde estamos construindo o nosso futuro? Aonde está a nossa confiança e a nossa esperança, querido? E Jesus está dizendo: eu volto buscar vocês, para levarei vocês para mim mesmo, para Ele mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Mas vamos estar com Ele lá, se a gente andar com Ele aqui. Por isso que João, esse livro diz, quem tem o Filho, lá em João 3, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Queridos, nós teremos essa casa que Jesus foi preparar, esse lugar, se a gente andar com Ele aqui na terra. Se nós não o negarmos, se nós não fazermos como Pedro fez, o negarmos, se nós não fazermos como Judas, traí-lo por dinheiro. Judas traiu Jesus por dinheiro. Quantas pessoas traindo Jesus por bens, por dinheiro, por prazer, por festa, por alegria desse mundo, por coisas daqui. Quantas pessoas traindo Jesus, vendendo Jesus. Quantos dentro da igreja vendendo Jesus? Quantos pastores e líderes vendendo Jesus por dinheiro, fazendo da religião da igreja negócio? Os Judas não entrarão no reino de Deus. Não entrarão. Mas os fiéis entrarão. Os fiéis entrarão. E daí você pergunta, mas irmão, enquanto eu estiver aqui na terra, como é que é o caminho nesse mundo turbulento? Ele está dizendo, no versículo 15 em diante, não vos deixarei órfão, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. O Espírito que o mundo não pode receber, mas vós, porque não vê e não conhece, mas Ele estará em vós. Ele estará em vós. Olha só o que diz esse versículo. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Amém. Você tem o Espírito Santo? Amém. Você tem o Espírito Santo? Amém. Você é dirigido por Ele? Amém. Então não há o que temer, você tem Deus com Ele, com você. O Espírito Santo traz Deus, traz o Pai, traz o Filho para nós. Mas a Bíblia diz, Jesus disse, que o mundo não pode receber o Consolador. O mundo não tem o Espírito Santo. Por isso o mundo está em pandareco, pegando fogo, as pessoas se matando. Por quê? Não tem o Consolador, não tem a paz de Deus, não tem a paz de Jesus, não tem a presença de Jesus. Mas os filhos de Deus, eles têm Jesus Cristo, eles têm Deus, eles têm o Espírito Santo, eles não estão abandonados, eles não são órfãos, eles têm Deus com eles. Amém. Meus queridos, que nós possamos, mais uma vez, diante dessa palavra do Senhor, refletir como nós estamos construindo a nossa vida aqui na Terra. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo, nosso trabalho, nossos bens, nossas coisas, é só para nós
ou nós entendemos que é para o reino, tem que estar a serviço. Como Jesus fez, servindo. Ele ensinou a servir. Ele nos ensinou a servir. Lavar os pés é servir. É descer dos nossos pedestais e olhar para quem está precisando. Seja em que área for, é lavar os pés das pessoas, como Ele fez. Vamos nos curar de muitas depressões, quando a gente sai por aí e começa a ver a situação das pessoas por aí. Vamos ver que muitas vezes o nosso problema é desse tamaninho, diante do problema dos outros. E, através de levar a cura, Deus também vai nos curar. Ao ministrar libertação, cura, paz e esperança, vamos também ser cheios de paz e esperança. Porque quando Deus sabe que a gente distribui, Ele dá de sobra para a gente. Quando eu distribuo paz, esperança, salvação, falo de Jesus, falo de esperança, falo da Bíblia, ajudo as pessoas, procuro ouvir, procuro compreender, procuro aconselhar. Eu estou levando Jesus, eu estou levando esperança. E Ele vai estar derramando muito mais dele na nossa vida e no nosso coração. Deus abençoe. Vamos ficar em pé. Vamos cantar Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã.